Os 5 pontos do programa do PT, lançados por Fernando Haddad e a cúpula do PT, favorecem o golpe. Nos últimos dias nós vimos no site do PT que a cúpula, que controla esse partido, lançou um programa de governo para fundamentalmente por uma eventual candidatura do Fernando Haddad, onde retomava uma série de pautas da candidatura Lula de 1989, só que na situação atual se configura como um grande empurrão, inclusive, para a aceleração do golpe. Então, em primeiro lugar, esse pequeno programa de governo aprovado pelo núcleo central da direção burocrática do PT, onde tinha, além do próprio Haddad, Sérgio Gabrielli, o ex-ministro Ricardo Bersuini e Luiz Dulce e Gilberto Carvalho, e Paulo Okamoto, que é o presidente do Instituto Lula, Renato Simões e Márcio Pochmann. Então, entre os 5 pontos, temos as seguintes considerações. Ponto número 1. Promover a soberania nacional e popular na refundação democrática do Brasil. Um dos principais componentes para isso seria realizar a reforma política com a participação popular e o processo constituinte, ou seja, chamava uma nova constituinte. Cada um desses pontos, que podem parecer como muito interessantes, até bonitos sobre um ponto de vista abstrato, quando são colocados numa situação concreta, viram uma completa aberração. Por exemplo, em primeiro lugar, como se falar em constituinte, como se falar em refundação democrática, ignorando a existência de um golpe de Estado em andamento. Principalmente que quem controla, isso aqui é o pior ainda, o governo no Brasil nesse momento é o Poder Judiciário. E como enfrentar o Poder Judiciário ignorando-o? Aí as duas políticas que nós temos falado recorrentemente. Para enfrentar o golpe de Estado em andamento, que tem o imperialismo por detrás, tem que mobilizar as massas. O PT e a Frente Popular, com todos os penduricalhos, o que tenta fazer é simplesmente fazer acordos com a direita. Uma direita cada vez mais pressionada pelo imperialismo, inclusive. E, além disso, esse golpe de Estado avançou a partir das próprias entranhas dos governos do PT. Por exemplo, uma série de leis reacionárias, hiperreacionárias, que estão sendo aplicadas hoje, vem da época dos governos de Lula e da Dilma. Por exemplo, a delação premiada, a lei antiterrorista, foi aprovada durante o primeiro governo Dilma, a lei contra as organizações criminosas, contra a corrupção, a lei da ficha limpa, autonomia para a Polícia Federal, autonomia para o Ministério Público. Que nem aquele ditado fala, crie corvos que eles vão te arrancar os olhos. Então o PT, dentro dessa política de conciliação de classe, foi dando corda para a direita, até que a direita o apoiou do governo, porque no capitalismo tudo tem a ver com a estabilização e o aumento dos lucros, a luta de classes. Agora o PT está preocupado com salvar os próprios carguinhos. Bom, dentro desse primeiro ponto, no segundo componente, está assim: reforma do Estado e combate aos privilégios. Bom, e o que os governos do PT fizeram para reformar o Estado? Que o Estado é praticamente irreformável, ele tem que ser implodido, mas no item combate aos privilégios, que poderia ter feito alguma coisa. E os privilégios dos grandes bancos? E os privilégios do imperialismo, os acordos com o imperialismo
que Lula, em 2002, junto com a cúpula dos tucanos e do PT, referendaram com Bush que iria respeitar por completo. E os grandes lucros dos bancos, que nunca foram maiores, segundo Lula, que nos governos deles. E os grandes empresários. E o controle dos movimentos sociais com dinheiro público e cargo nas empresas públicas. Até o segundo governo Lula tinha 150 mil sindicalistas comprados com cargos de chefia. E dinheiro jorrando a partir dos ministérios para conter a luta a partir dos movimentos sociais. Outro componente desse primeiro item seria a democratização dos meios de comunicação de massa. Mas o que o PT fez contra a Rede Globo, por exemplo? Lembrando que José Dirceu chegou a dizer que o PT não precisava de um jornal, de uma TV própria. Tanto assim que a TV Brasil nunca saiu do papel, de fato. Uma TV super secundária. E ele falava isso porque o PT teria a Rede Globo. Achando que com acordos com a direita estaria tudo resolvido. Que é a posição típica da pequena burguesia. Se fechar ao mundo, viver o próprio Little World, como se fala nas musiquinhas pop norte-americanas, esquecendo do mundo real e tentando levar tudo para a manutenção dos próprios privilégios e cargos. Como quarto ponto desse primeiro item seria a reafirmação do legado do PT. Mas qual é o legado do PT? Um reformismo sem reformas. O PT praticamente não fez reforma nenhuma. O Bolsa Família dando R$70 por filho para a população pobre demonstra simplesmente que a população no Brasil é tão pobre, tão morta de fome, que qualquer pequena reforma ela já faz uma grande diferença. E essa política, uma política de conciliação de classes, de frente popular hiperdecadente. Como segundo ponto do programa do PT, temos iniciar uma nova era de afirmação de direitos. Bom, isso aqui só pode ser pura demagogia. Porque, se bem o PT não atacou de maneira direta os trabalhadores, ele abriu o caminho nesse sentido. Não mobilizou os trabalhadores, conteve todas as lutas. Nesse momento, não está chamando mobilizações contra o golpe, denunciando o imperialismo. O imperialismo não existe. Abriu mão por completo da luta contra o golpe, inclusive a própria golpeada, que seria Dilma Rousseff, está se candidatando agora ao Senado por Minas Gerais. Como ponto 3 temos liderar um novo pacto federativo para a promoção de direitos sociais. Acontece que, nesse momento, a política do imperialismo é centralizar o poder do Estado no governo central. Por quê? Porque dessa maneira controla melhor toda a estrutura federativa, os estados e municípios. E, inclusive, porque estados e municípios são governados e controlados principalmente por interesses locais, caudilistas, fisiologistas. E o que o PT vai fazer agora? Vai enfrentar o imperialismo para dar mais poder aos estados e municípios? E óbvio que isso não passa de pura mentira. Ponto número 4. Promover um novo modelo de desenvolvimento. Retomar, por exemplo, a estratégia de defesa nacional, fortalecer as empresas nacionais. Mais duas questões aqui. Em primeiro lugar, sendo que o imperialismo impõe o fim das empresas nacionais, que é o que está fazendo com a destruição das empresas, das construtoras, da Embraer, agora está tentando se apoderar da Rede Globo, fez isso com a Gol, com outras empresas do setor aéreo, está destruindo a defesa nacional com a base de Alcântara, que está se apropriando, a questão dos caças suecos, etc. Qual o desenvolvimentismo se enfrentar o imperialismo?
seja, desenvolvimentismo, que seria uma espécie de pseudo-nacionalismo super limitado, mas nacionalismo ao fim e ao cabo, o imperialismo nesse momento não pode aceitar por um motivo fácil. Precisa direcionar tudo para conter a queda vertiginosa da taxa de lucros, que conforme a própria revista The Economist, nós temos falado isso pelo menos 20 vezes, de janeiro de 2017, caiu 25% nos últimos 5 anos. E continua caindo. E o quinto ponto é assim: iniciar a transição ecológica para a nova sociedade do século XXI. Bom, esse pessoal da cúpula burocrática do PT deve viver em Júpiter. Porque se tem alguém que atacou forte a ecologia no Brasil, foi o PT. Belo Monte, uma destruição brutal de tudo na Amazônia para manter os acordos com o PMDB e principalmente com o José Sarney. O que foi feito com as hidrelétricas no Pantanal? Bom, nem falar. A liberação pela ICBM, como chama isso? ICMBio, sim, que foi um instituto criado por Lula para cuidar da liberação de produtos alimentícios, parques nacionais, etc., liberou 30 transgênicos em um ano, quando foi criado em 2008 ou 2009, se não me falha a memória. E os transgênicos é a coisa mais horrorosa que pode existir. Manipulação genética, onde, por exemplo, no caso da soja da Monsanto, foram incorporados genes de peixe para poder deixar isso amarrado aos venenos da Monsanto. Isso deveria ter sido feito o teste durante 3 gerações no mínimo. Nos Estados Unidos foi aprovado em 3 meses. Porque, por coincidência, na década de 90, quando isso foi aprovado, o chefe da FDA, do organismo que controla os medicamentos e os alimentos nos Estados Unidos, era um ex-diretor da Monsanto. Não, o governo Lula foi um pouco melhor, foi aprovado em um ano, sem teste nenhum. Então, de qual ecologia estamos falando? Portanto, o que nós estamos vendo aqui, que se trata de um programa totalmente direitizado, de uma frente popular hiperdireitizada para inglês ver. Uma frente popular, uma política de conciliação de classes hiperdecadente, que tem medo, não vai fazer isso, de mobilizar as massas, que é a única força para conter o avanço do golpe, porque ela tem medo dela mesma ser ultrapassada, porque ela já se incorporou já faz tempo, com mala e cuia, ao próprio regime capitalista nacional e até imperialista. Portanto, a defesa da liberdade de Lula, que é uma defesa justa, só pode ter como contrapartida uma crítica ferrenha contra essa política ultra-oportunista de conciliação de classes, pela defesa da independência da classe operária. Porque o golpe que avança no Brasil tem um contexto mundial, contexto da crise do capitalismo mundial. Não tem nada a ver com uma política moral contra Lula. O imperialismo adora Lula. Ele conteve o ascenso da década passada e teve lucros altíssimos. Só que agora a crise do capitalismo, a partir de 2008, avançou tanto que o imperialismo não pode mais conviver com a política do Lula, com uma política muito cara, nem também não pode conviver com a política dessa direita centrista, tipo Alckmin, tipo Temer, porque também é cara. Ele precisa de alguém muito mais duro, que imponha fortíssimos ataques contra os trabalhadores, reforma trabalhista até as últimas, reforma da Previdência até as últimas, entregar todas as empresas nacionais, etc. E essa direita centrista também não consegue fazer isso. Por isso que está colocado no Brasil
e na América Latina, pelo menos, é avançar por fora do parlamento, fortalecendo a direitização, o núcleo central do Estado capitalista, para impor esses ataques contra os trabalhadores. Agradecemos pela audiência e essa análise está na base do Hangouts que nós vamos ter no dia 31 de julho, terça-feira, às 20 horas, com um debate sobre a questão das eleições e a luta dos trabalhadores. Então, estão todos convidados para assistirem esse Hangouts no canal Gazeta Revolucionária do YouTube.